fundamental vocês terem executado essas tarefinhas, poucas questões, né, nada demais. Importante tu fazer uma auto-reflexão, né, e saber que sem a tarefa feita eu não posso te ajudar, eu não posso. Temperatura, velho, grau de agitação das moléculas do corpo. Calor é energia térmica em trânsito, que sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que haja um equilíbrio térmico. Porque quando há o equilíbrio térmico, ou seja, quando dois corpos atingem a mesma temperatura, não pode existir mais calor. Energia térmica pode ser tanto um corpo aumentando a temperatura, quer dizer que ele recebeu energia e ela se manifestou termicamente, aumentando a sua temperatura, como eu também posso dizer que calor é uma das formas de energia térmica se manifestar. Energia interna já é um conceito um pouco mais delicado. Energia interna está associado à energia cinética das moléculas. Se um corpo tem um certo número de moléculas e aumenta a temperatura, suas moléculas ficam mais agitadas. E ao ficarem mais agitadas, tem mais energia cinética. Então eu posso dizer que quando um corpo aumenta a temperatura, a sua energia interna, que seria a soma dessas energias cinéticas das moléculas, aumentou. Ô professor, tu falou ontem para pensar sobre as leis lá, uma lei que eu pensei que foi a lei zero, certo? Daí tu falou do corpo A, B e C. Mas eles só vão estar na mesma temperatura se um dos objetos não estiver em movimento, estiver todos em repouso ou parados ou se mexendo na mesma velocidade, certo? Por que tu está relacionando a temperatura de um corpo com o movimento desse Porque corpo? o movimento gera calor? Não? Agitação de moléculas, atrito. Pois é, cara, mas aí é que tá, olha só, olha só. Quando eu falava do movimento das moléculas, eu não estava falando do corpo estar se movimentando. Tá entendendo? Eu comecei a caminhar, fiquei febril pelo teu raciocínio. Não faz sentido? Não, mas se eu comparar tipo, a temperatura, por exemplo, da porta do quadro e da janela, se eu ficar mexendo a janela, ela vai continuar na mesma temperatura que a porta? Qual parte da janela tu acha que vai aquecer quando tu começar a mexer ela para um lado para o outro? Os barulhos. Ah, tá falando que o atrito com o objeto, assim como eu esfrego as mãos, ao esfregar as mãos, as moléculas que estão se esfregando se agitam mais e aumentam a temperatura. Agora que eu entendi o movimento que tu fala. Claro que quando eu estou falando de equilíbrio térmico, eu estou ignorando quaisquer coisas que possam mudar a temperatura. O corpo tem que estar isoladinho numa caixa de isopor perfeita. Aliás, essa ideia da caixa de isopor perfeita é uma ideia muito importante na física. Imaginem vocês um recipiente onde tu bota café a 70 graus Celsius. E 1 milhão de anos depois tu vai tomar o teu café e ele está a 70 graus Celsius. Porra, eu queria uma garrafa térmica dessa. A caixa térmica perfeita é aquela que tu bota a tua cerveja gelada a menos 3 graus Celsius. E 1 trilhão de anos depois, mais 1 trilhão de anos depois, tu abre a tua cerveja, ela está a menos 3 graus Celsius. Eu te pergunto, essa caixa térmica perfeita existe? Na mente humana existe. O ser humano é foda, ele pensa em coisas que não existem para explicar o que existe. E eu preciso que tu entenda esse conceito. Essa ideia, ela foi chamada de frasco de Denver, que é o cara que bolou essa ideia. O recipiente termicamente perfeito, que não deixa nem entrar nem sair energia térmica, ou seja, calor, porque energia térmica em trânsito, esse recipiente é chamado de recipiente adiabático. Essa palavra vai fazer parte da nossa vida. Recipiente adiabático. O recipiente adiabático é aquele onde não ocorre trocas de calor. Não há troca de calor. Tudo bem para vocês? Esse recipiente está nas nossas casas, né? Os cientistas tentaram produzir ele e não conseguiram, mas chegaram numa coisa muito próxima. É a garrafa térmica, certo? Que tem as paredes internas espelhadas para que o calor que tenta sair na forma de luz, radiação, bata no espelho e volte. E em volta da garrafa térmica tem uma ampola de vidro onde tem ar a baixa pressão, que a gente popularmente chama de vácuo. Na verdade é uma região com menos ar do que outra, né? Pena que tem que ter a tampa, né?
como tem que ter a tampa para poder acessar a coisa que está guardada no frasco, pela tampa tu vai ter uma boa perda de calor. Então se tu for botar a mão na tua garrafa térmica, tu vai perceber que a tampa dela está quente, o resto tu não percebe que está quente. É pela tampa que ocorre a falha desse nosso frasco de Denver. E se eu te disser que eu consigo aquecer uma coisa lá dentro, mesmo o recipiente sendo adiabático? Massa, né? Eu consigo aquecer uma coisa lá dentro, mesmo ele sendo adiabático. E a movimentando? Sim. Se eu começar a movimentar aquilo ali, né, tem que aquecer, né? Se eu começar a saculejar aquilo ali, né? Mesmo que não chegue energia de fora na forma de calor, as moléculas vão começar a se chocar e vão ficar mais agitadas, né? Então eu vou conseguir fazer o cara aquecer de outra maneira, sem receber calor. Um gás é assim, né? Quando eu pego um gás e espremo ele, ele tende a se aquecer, mesmo sem receber calor. Quando eu pego um gás e expando ele, ele fica frio, mesmo sem perder calor. Mas isso é uma coisa que eu vou te explicar só mais pra frente na termodinâmica. Por enquanto eu só quero que tu pegue essa palavra aqui. O que significa algo adiabático? Não troca calor. Significa que não vai mudar a temperatura? Não, pode mudar a temperatura, mas não vai ganhar nem perder calor. Certo? Beleza? Então aquela nossa lei zero, quando a gente aplicou ela, A está em equilíbrio térmico com B, B está em equilíbrio térmico com C. Portanto, A e C estão em equilíbrio térmico. Eu estou considerando que quando eu fiz esses testes, eles estavam envoltos no recipiente adiabático e não foram perturbados. Parabéns pela tua análise, gostei de ver. Tu vê, né, cara, era uma lei simples, mas ele se deu ao trabalho de filosofar nela para ver se não achava de repente uma falha na lei. Adorei, muito bom. Só uma coisa, quando a gente movimentar, vai aquecer, né? E quando a gente parar, ela vai na garrafa ali, ela vai diminuir a temperatura, vai continuar com a defesa. Não, porque eu joguei energia na forma de energia cinética lá para dentro, saculejando, né? Quando eu parei, essa energia se manifestou em aumento de temperatura, né? E como o recipiente é adiabático, e lá fora vamos supor que esteja mais frio, o calor vai tentar fluir, mas como as paredes de alguma forma mágica não deixam o calor sair, a temperatura vai se manter a nova temperatura. Boa tua pergunta. Muito boa a tua pergunta. Legal. Então tu vê, eu tinha esquecido de revisar a lei zero, com a colaboração do colega revisamos a lei zero também. Show de bola. Depois de te falar desses conceitos básicos de termologia, comecei a te mostrar termometria e construir para ti 3 termômetros, um em Kelvin, Fahrenheit, Kelvin. Eu pronuncio Fahrenheit, eu vou te confessar que eu não sei qual é a pronúncia certa. Eu escuto mais Fahrenheit, se tu quiser falar Fahrenheit, não vou ficar bravo contigo, de forma alguma, certo? Então não precisa pegar um no pé do outro com a pronúncia. Depois alguém que entenda, né, dessas línguas anglo-saxãs pode nos ajudar. Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin. Ponto fixo superior. 100. Cara, se tu já decorou, tu é um monstro. 373 Kelvin. Isso eu te obrigo, o 0 e o 100. Por enquanto, se tu não for fazer o ITA, não tem problema. E como é que a gente acha a relação matemática entre essas escalas? TC menos 0, 100 menos 0 era o famoso joelho-pé, cabeça-pé, né? Joelho menos pé, dividido por cabeça menos pé. Joelho-pé, cabeça-pé. Certo? Claro, né? Que se tu quiser ser mais elegante, tu fala, usei o teorema de Thales. Aí fica chique, né? Subtraindo TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Eu não fiz essa conta, então a partir daqui é novo. Isso aqui é TK menos 273 sobre... Esses denominadores devem nos falar algo. O que significa dizer que aqui é 100, aqui é 180 e aqui é 100? Ah, é verdade que daqui para cá tem 100 divisões. Por isso que essa escala é chamada centígrada. Porque entre os pontos fixos tem 100 unidades. 180, que porcaria. Centígrada. Concorda comigo?
eu posso já então concluir que quando varia 100 unidades na escala Celsius, 180 na Fahrenheit, que porcaria. E na Celsius, na Kelvin? 100, ai, gostosinho. Ah, tá certo, o Kelvin fez de caso pensado, né? Ele fez isso de caso pensado quando ele criou, quando ele descobriu o zero absoluto, a menor temperatura que existe na natureza. Show de bola. E se variasse 10 aqui? 18. E se variar 5? 9, a metade? Sim, sim. 5. E se variar 1? 1.8. 1, lógico. Tudo bem. Ah, então peraí. Eu vou dividir os denominadores por 20. Aí a fórmula vai ficar na sua forma fracionária menor possível. Por isso que eu tinha te apresentado a fórmula já nessa situação final, né? Que é como a UFSC que vai te apresentar essa fórmula. Certo? A UFSC que vai dar essa fórmula para vocês. Muitos outros vestibulares não fornecem a fórmula. Aí precisa saber ela de tanto ter usado ou lembrar dos pontos fixos para fazer o teu joelho, pé, cabeça, pé. Falou do zero absoluto, mas tem a temperatura máxima absoluta? Aparentemente, no momento do Big Bang, mais de 1 trilhão de Kelvin, muito mais. Mas a temperatura está relacionada à aceleração das moléculas, né? A temperatura está relacionada à agitação dos... Aí, na hora do Big Bang, não podemos falar mais em moléculas, temos que falar em partículas subatômicas. Porque o próprio átomo não existe a partir de uma certa temperatura, ele se desmancha em prótons, nêutrons, quarks, bósons, mesons e outras partículas bizarras. Então a temperatura, no caso, tende ao infinito. Sim, não há problema de a gente pegar, já que a massa do universo é pouca, aumentar, extrapolar mentalmente a massa do universo e criar um corpo ainda mais quente. Sem problema. Não há limite superior para a temperatura, aparentemente. Mas a energia cinética está relacionada com a velocidade, né? Sim. E a maior velocidade conhecida é a velocidade da luz. Muito bom. Então, mas a energia cinética é proporcional à temperatura. E? Então, se há alguma coisa para se estender ao infinito, a gente vai ter que passar da velocidade da luz. Não. Volta na fórmula da energia cinética. O que tem energia cinética? Depende só da velocidade? Ah, depende da massa. Por isso que eu falei, podemos extrapolar a massa do universo. Não falei extrapolar a velocidade. Mas tu vê, jamais imaginei estar discutindo isso já nesse começo. Tô orgulhoso, garoto. Parabéns. Mais uma vez tu dá uma bola dentro bonita aí. Olha só que legal. No começo da aula eu falei que temperatura tem a ver com energia cinética. E quanto maior a temperatura, mais os corpos estão agitados. Maior a sua energia cinética. Professor, tem temperatura superior, limite? Não. Pura, mas uma hora essa velocidade vai passar da velocidade da luz? Ah, mas energia cinética também depende da massa. Então se a minha velocidade não pode aumentar infinitamente, mas eu posso aumentar na minha mente a massa infinitamente, vai que o universo é infinito mesmo. Sacou? Boa tua pergunta. Show de bola lá. Muito bom. Até aqui tranquilo, né? Agora vamos lá. Agora vamos começar a fazer a tarefinha. Revisamos rapidamente a aula passada e vamos fazer a tarefinha. Muito obrigado pela participação dos colegas já me deixa muito satisfeito. Questão 7, página 7, questão 1. Como temperatura é representada por um valor associado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, compare os corpos A e B e conclua qual deles possui maior temperatura. Tá de sacanagem. Tu viu, né, que na moléculazinha do corpo A tem 3 aspinhas ali, né, 3 parentezinhos, né? É que ela tá assim, ó. E o corpo B tá assim, ó. Sacou? Quem é que tá mais quente? Aliás, quem é que tá com maior temperatura, né, pra ser elegante? Corpo A, no que tu tá te baseando? Agitação. O corpo A tem maior temperatura porque suas moléculas estão mais agitadas. Essa é a nossa explicação, como meu doutor. Corpo A, baseado no conceito de que a temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação das suas moléculas, a temperatura do corpo A deve ser maior, pois suas partículas possuem maior agitação que as partículas do corpo B. Um pouquinho mais completo, né? Mas exatamente a mesma ideia. As informações a seguir referem às questões 2 e 4. A4. Nas figuras, há recipientes contendo amostras gasosas. As bolinhas representam partículas e, imediatamente abaixo de cada uma delas, há um número que representa a sua energia cinética. Em uma unidade de medida qualquer. Daqui a pouco eu vou te mostrar que para medir energia, além do Joule que nós já conhecemos, certo? Joule no passado, né? Força, trabalho de uma força. Força vezes distância. Uma força de 1 newton arrastando um corpo durante 1 metro entrega para ele 1 joule de energia.
eu vou te mostrar que tem a unidade de energia caloria. Certo? Eu vou te mostrar essa unidade de energia daqui a pouco. Por isso que ele não está falando qual é a unidade de energia. Para analisar cada caso, representam-se 3 informações importantes. Apresentam-se 3 informações importantes. Deixa eu ver. 1. Para as aplicações usuais, a energia interna de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Foi o que eu disse na aula passada, né? Tu vê, cara, se tu vai fazer a tarefa, tu tá revisando o que já foi dito, cara. Não tem como não acabar gravando. 2. A energia cinética média é calculada pela relação entre a energia interna e o número de partículas que compõem o gás. Ah, faz sentido. Se a energia interna é o todo e tem N moléculas, se eu quiser saber quanto energia tem cada uma, eu pego a energia total e divido pelo número de moléculas. Certo? É como se nós arregadássemos dinheiro da turma. Cada um dá o quanto tem. Aí deu uma certa grana. Quanto em média cada um deu? Eu pego a grana toda, divido pelo número de pessoas, né? Concorda comigo? Pode ter um que deu 1 milhão, outro que deu 1 centavo. Mas na hora que eu faço a distribuição, eu estou colocando a média. Tudo bem? Faz sentido o que ele está me dizendo. 3. Temperatura é um número associado à agitação térmica das partículas. E por isso, no caso de gás, ela é proporcional à energia cinética. Realmente, quanto maior a temperatura de um gás, mais as moléculas estão agitadas, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. E ele está dizendo que é proporcional. Ele está me dizendo o quê? Que se dobrar a temperatura, a energia cinética dobra. Diretamente proporcional, inclusive. Se triplica, triplica. Amostras gasosas. Amostras gasosas. Ele colocou lá, da A a F, né? Colocou as amostras gasosas de A até F. Cara, eu vou te falar que nenhum outro material eu vi o cara tentar mostrar pra galera desta forma a ideia de gás. Muito legal isso. Tens que aproveitar essa oportunidade única de tu entender os gases. Que númerozinho é aquele ali embaixo? Ah. Haja paciência. Nessa hora que a gente deveria estar usando a nossa lousa digital, né? Nessa hora que ela deveria estar aqui do meu lado, né? Com a questão já pronta. E que eu pudesse usar uma caneta que escrevesse em cima da questão. Né? Pra mim só pra isso serve a lousa digital. Show! Pra ver filminho, né? Filminho é bom. Ô galera, não que não possa ser usado, uma puta uma ferramenta, cara. É que eu realmente sou incompetente pra usar. Ó, a questão então 1, era a continuação da questão 1, de 2 a 4, ele mostrou, contou pra gente o que significava aquilo, deu 3 informações que tu deve ler e digerir, e aí tu vira a paginazinha e vamos ver a mágica. Observando cada figura do texto anterior, preencha os espaços referentes às energias interna e cinética média de cada gás. Gás A, qual é a energia interna que ele chamou de U? E qual é a energia cinética média? Energia interna ele falava que era a soma das energias cinéticas. 10. Meu Deus. E a energia cinética média? 10 sobre 4. O total é 10 e tem 4 partículas. 10 sobre 4? Pô, que tranquilinho. Se o cara leu, compreendeu, meu Deus, é uma questão bem tranquila. Total? 6. 2. Tudo bem? Total? 16. Energia cinética média? 8. Eu vou chamar a média com o U com tracinho em cima, tá? Porque na matemática nós vamos fazer isso uma hora. Como for a grandeza média, a gente vai botar um risco em cima, para ficar bem prático. Certo? Tô com preguiça de escrever 3 letras. 10. Obrigado.
Neguem as origens. 1.666. Letra E. 16. Oh, yeah. Muito obrigado. Energia interna média. 19. 19. 1,9. Era 10? 1.9. Acho que deve ter algum erro aí, então. Deve ter algum erro. Eu não digo na continuação, eu acho. Não sei, uma sensação desagradável me deu. Questão 3. Considerando que a temperatura é proporcional à energia cinética média, escreva em ordem crescente as energias internas, energias cinéticas médias e as temperaturas das amostras. Em ordem crescente. Quem é que tinha menor energia? O B, que é 6, né? O B, que é menor. Quem é o próximo? O A. 10. O A e o D. Então, o A igual a o D, que é menor. Que o C. C e E, que é o C igual a o E, que é menor O F. que o F. Essa é a ordem das energias. Não, eu botei em números. Tudo bem? Eu botei ponto de vírgula em ordem. Sem problema. Claro. Energia cinética média. Agora ele quer o U com a barrinha em cima. E aí? Quem é que deu o menor valor médio? D. Cadê o D? Ali. 1.6. O D é menor. O F que deu 1.9. O F é o médio. O B. A. O A. E. C. O E e o C. Algum se igualou dessa vez? Não. Então tu vê, né, cara? Pode acontecer de que a energia interna seja diferente, mas a energia cinética média seja igual. Pode acontecer. E pelo enunciado, o que tem a ver com a temperatura? Temperatura proporcional à energia cinética média. A energia cinética média, né? A energia cinética média. Então, a temperatura do corpo D é menor que a do F, que é menor que a do B, que é menor que a do A, que é menor que a do E, que é menor que a do C. Certo? Tudo bem? Olha o que a gente está dizendo. Pode ter uma molécula daquele gás que está mais agitada que as moléculas do outro gás. Mais agitada que todas as moléculas do outro gás. Mas como temperatura tem a ver com a vibração média, aquele gás que as moléculas estão todas agitadas, mas menos agitadas que uma molécula safadinha do outro gás, aquele gás está mais aquecido. Está mais quente, está com maior temperatura. Então tu vê que a temperatura tem a ver com a energia cinética média, não com a energia interna total. Então, se eu tiver, por exemplo, um corpo de 100 quilos e um corpo de 1 quilo e os dois tiverem a mesma velocidade. A mesma temperatura? Não, na mesma velocidade. Aí o corpo de 100 quilos vai ter mais energia térmica do que o outro. Perfeito. Essa questão nos sugere que se duas massas gasosas estão com as moléculas agitadas do mesmo jeito, com a mesma velocidade, em média, com a mesma temperatura, a massa gasosa que tem mais moléculas tem mais energia. Concordam comigo? Exército de pessoas, de gêmeos idênticos marchando, que nem nos filmes. Certo? Filmes de ficção que a gente clona as pessoas, tudo bem? Aí o exército, vamos marchar, exército de clones, por favor. Marchando, 100 clones marchando, todos com 70 quilos. A 5 km por hora. Tudo bem para vocês? Se tem um exército com o dobro de clones, por mais que eles marchem na mesma velocidade, esse novo exército tem o dobro de energia cinética marchando. Porque a energia cinética é mv² sobre 2, a velocidade é a mesma. Mas se a massa é o dobro, a energia cinética é o dobro. Concorda comigo? Então, perfeito o raciocínio do Aí colega. falou da energia cinética, aquele que falei da temperatura máxima. Falou que poderia variar a massa infinitamente.
Mas não na prática, porque existe massa infinita no universo, o número de partículas são infinitas. Não, a gente tem estimativa para a massa total do universo. A gente tem estimativa para isso. Por isso que eu tô te falando. Não existe limite técnico para a temperatura máxima do universo, mas nós temos noção de quanto foi a temperatura máxima do universo, né? Milionésimos de segundo após o Big Bang, Então daria para calcular uma temperatura máxima existente. que já existiu no universo. Isso, pegando Mas toda a nós massa. estamos supondo que só existiu só o nosso Big Bang nessa hora, né? E ao que tudo indica, as pesquisas mais modernas sugerem que além do nosso Big Bang, tem zilhões de outros Big Bangs ocorrendo lateralmente no nosso universo. Então, assim como uma galáxia é formada por bilhões de estrelas, a sensação que dá hoje na física moderna é que o universo é formado por trilhões de Big Bangs. É uma coisa assustadora, desconfortável de pensar nisso. Qual a temperatura em Kelvin que tu falou? Como é que é? Tinha falado- Maior que trilhão de Kelvin. Temperatura, né, logo após o Big Bang. Não saberia precisar o quanto. Precisaríamos fazer umas continhas bizarras aí. Ô galera, a questão 3, tudo bem pra vocês? Tranquilo? Né? Ele obrigou o aluno a entender de um jeito ali, cara, que se tu tá ligado, tu começa a entender o que é a temperatura de um gás. E já é o meio de campo para termodinâmica. Para entender os motores, as turbinas, os refrigeradores. Questão 4. Analisa as figuras e os resultados obtidos nos cálculos e nas conclusões das atividades anteriores e assinale verdadeiro ou falso. Quanto maior a energia interna, maior será a temperatura do corpo. Falso, né? Depende da energia cinética média. Perigosíssimo esse item, cara. Letra B. Dois corpos possuem o mesmo número de partículas. Por exemplo, A e E. O que possui maior energia interna possuirá maior temperatura. Nesse caso verdadeiro, porque a energia média vai dar maior também, né? Dois corpos possuem a mesma energia interna, C e E, por exemplo. O que possuir maior número de partículas terá a menor temperatura. É, né? Porque o cara que tem o maior número de partículas vai ter a menor energia cinética média. Viu? O cara tem que estar ligado já nesse aqui. Corpos que possuem maior energia interna, A, E e F, por exemplo, necessariamente também possuem maior temperatura. Não. Que é isso? Admitindo dois corpos que estejam a uma mesma temperatura, pode-se concluir que eles possuem a mesma energia interna. Não, os nossos exemplos anteriores mostravam que isso não é verdadeiro. Bom. Questão 5. O conceito de temperatura está diretamente ligado a uma de nossas percepções sensoriais. Tal sentido é a audição, né? Porra, hoje tá quente, cara. Deixa eu, né, botar o protetor auricular. Olfação, é claro. Olha que cheiro de verão. Né? Isso existe, né? Cheirinho de verão. Pior que existe, né? Mas não é isso, né? Oh, me queimei? Visão. Visão é boa também, né? Visão não é que não dê pra tirar, né, alguma coisa com a visão. A coisa tá vermelha, rubra. Né? Meu Deus, não vou tocar naquele negócio, vai fritar a minha mão, né? Mas não é isso, né? É o ato de encostar nos objetos que nos permite avaliar. Avaliar. Verosimilmente a temperatura? Quando eu toco no objeto, eu meço a temperatura de maneira verdadeira? Não, né? Te mostrei uma situação que o tato ilude, né? Certo? Encostar no coisas que conduzem o calor melhor, né? Isso dá a sensação errada. Letra A de amor. 6. URGS. Trilegal estudar na URGS, de grátis. Questão 6. Um termômetro está à temperatura ambiente. O que ocorre com esse termômetro quando ele é introduzido em um líquido com a temperatura superior à do ambiente? Sacanagem esse cara. Letra A. Aumenta a sua energia interna, mas sua temperatura permanece constante. Imagina, tu pega um termômetro, bota numa coisa quente, e aí ele continua a mesma temperatura. Oh, que estranho, o não estragou, não está medindo a temperatura. Não é um absurdo. Letra B. Aumenta a sua temperatura. Faz sentido. Mas sua energia interna permanece constante. Sim, o que é aumentar a temperatura? Não é as moléculas começar a sacudir mais?
Então a energia interna tem que aumentar também, né? Sua energia interna e sua temperatura aumentam. Que alívio. Vamos para os outros itens na humildade. Aumenta a sua temperatura. É claro, pô, botar uma coisa que está com menor temperatura em contato com algo com maior temperatura, o calor flui do maior para o menor e esquenta o cara que estava com a menor temperatura. Pode até esfriar o cara que estava com a maior temperatura, mas o cara mais frio esquenta. Nós sabemos isso, não precisa nem saber física, né? Basta observar no dia a dia. Aumenta o calor. O que é isso? Calor, aumentar calor. Um corpo não tem calor, um corpo tem temperatura. Aumentar a taxa de transferência de energia de um corpo quente para um corpo frio seria aumentar o fluxo de calor. Agora, calor, aumentar calor, parece que o calor está ali e cresceu o calor. Isso não faz sentido, fisicamente falando. Beleza, questãozinha 6. Professor, esse líquido ele diminui um pouco. Se não tiver uma fonte de calor para compensar a perda de energia que ele sofreu, né? Nós logo estaremos fazendo os seguintes cálculos. 80 gramas de água a 20 graus Celsius misturado com 20 gramas de água a 90 graus Celsius. No recipiente adiabático. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico. A gente vai fazer essas contas todas. E nós vamos ver que o corpo quente sempre dá uma esfriada e o corpo frio sempre dá uma esquentada para ocorrer o equilíbrio térmico numa região intermediária. Ótimo raciocínio. Só se fosse o mesmo material e a mesma quantidade para dar no meio. Certo? Então vai ter umas continhas legais pra gente fazer. Ó, cara, se tu quiser valer cada centavo do investimento maravilhoso que teu pai tem feito no teu futuro, tem que ler a página 9, ver se tu entendeu o equilíbrio térmico, ler o quadradinho azulzinho, ler a lei zero, o quadradinho azulzinho, ler sobre o termômetro e bater um papo. Fala, meu amor. O senhor falou sobre calor e energia térmica. Então, por que eu não posso dizer que aumentou o calor? Eu não posso dizer se a energia aumentou? É que assim, ó. Calor é energia térmica em trânsito. Eu posso dizer que o calor aumentou, desde que esteja claro que o calor ter aumentado é mais energia passando num certo lugar, né? O meu medo de falar que o calor aumentou é que dá a sensação de que o calor estava ali e ele aumentou. E na verdade, como o calor não está ali, ele está se deslocando, né? O mais correto é dizer que o fluxo de calor aumentou. Para deixar claro que está tendo movimento, está tendo fluxo. Ou seja, tu está falando com um cara que entende da matéria, dizer que o calor aumentou não vai ter problema. Se nós estamos falando com pessoas que acabaram de conhecer o que é o calor, pode dar uma sensaçãozinha de que o calor é uma entidade estática, dizer que ele cresceu. Esse é meu medo, mas eu concordo contigo. Dois físicos, o calor aumentou, eles vão estar falando um para o outro, né? O fluxo de calor aumentou, a taxa de transferência de energia térmica aumentou. Mas eu concordo contigo, não seria um absurdo dizer que o calor aumentou, eu concordo. O que seria um absurdo é dizer que o objeto agora tem mais calor. Isso é errado. Certo? Ótima a colocação mais uma vez. Show de bola! Não existem só termômetros de bulbo, tá, gente? Se eu for te dar uma aulinha de termômetros, eu poderia citar pelo menos 10 tipos de termômetro, que medem de forma diferente. Dos mais tecnológicos, por exemplo, o termômetro por radiação. É uma pistola. Eu pego e aponto a pistola para ti, ela me diz a temperatura do teu corpo. Porque tem luz saindo do teu corpo agora, não essa que eu vejo. Um tipo de luz que eu não vejo, infra... E quanto maior a tua temperatura, mais infravermelho teu corpo emite. Por isso que eu, com uma pistola, eu consigo ler a temperatura de vocês sem encostar em vocês. É assim que a gente mede a temperatura das estrelas, certo? Medindo a radiação que elas emitem, certo? Tem um termômetro que é usado nos berçários, que é um adesivo que tu bota na testa do bebê. Quando o bebê fica febril, o adesivo fica vermelho. Então é pela cor, tu olha a cor, meu Deus, um bebê com um adesivo vermelho, pega ele no colo e vai tratar dele, já que todos vão estar chorando, né? Os 20 bebês vão estar chorando, tu não pode pegar os 20 no colo. Tu faz dessa maneira para só passar o olho do bebê, tu saber quem é que está com um problema mais grave e poder dar a atenção correta para aquele bebê, certo? Se o cara tem uma olaria, o termômetro dele é uma coisa muito doida. Ele pega diferentes pedaços de parafina, vela, vai rezar, acende a vela, certo? Só que tem parafina que derrete a 100 graus, tem parafina que derrete a 120, tem parafina que derrete a 150, tem parafina que só derrete a 200. Então eu posso botar diferentes tipos de parafina dentro do meu forno. Aí eu olho pela janelinha. Derreteu a parafina de 120 graus, chegou a 120. Derreteu a parafina que derrete a 200, chegou a 200. Olha só que termômetro louco, um monte de pedaço de parafina para derreter. Quando começa a derreter, chegou na temperatura de fusão daquela parafina. Louco, né, cara? Tem um monte de tipo de termômetro então. Por enquanto eu só citei um pouco melhor o termômetro de bulbo. Foda-se, a luz infravermelho libera quando dá mais calor, mas quando fica bulbo, assim, fica vermelho, você falou.
Pois então, naquele momento que o corpo está tão quente que começou a emitir vermelho, além do infravermelho, passou um pouquinho da frequência do vermelho e as moléculas começaram a emitir vermelho. E se continuássemos a aquecer, ficaria amarelo, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Ultravioleta é quando passa do... Só que por que a gente não vê um objeto chegando ao brilhando no violeta? Porque a temperatura é tamanha para poder brilhar no violeta que ele iria para o estado gasoso. Há gases vibrando em violeta, eu tenho. Gases, né, xenon violeta, eu tenho. Mas não em estado sólido, porque ficou tão quente que mudou o estado de agregação das moléculas. Legal, mas tu vê, o fato do cara emitir o vermelho quando está quente mostra que antes de começar a emitir o vermelho, já estava emitindo o infravermelho. Uma ótima conexãozinha aí. Adorei. Boa. Adorei. Muito bom, tu vê que legal, né, cara? Senhor, peraí, eu tenho um corpo lá no meu quarto pintado de roxo e ele não está quente. Cuidado! Aquele roxo do teu quarto, da tua blusa, dos teus objetos, não está vindo de dentro do corpo. Está vindo da casquinha. Concorda comigo? E quando eu falei que o cara fica vermelho, né, rubro, de tão quente, tu percebe que é de dentro do corpo que vem aquela luz, né? Não está vindo da casquinha, não é a casquinha do ferro do fogão que ficou vermelho. Ele todo ficou meio vermelho, meio transparente, né? Concorda comigo? Ou seja, quando nós começarmos a estudar ótica mais para o final do ano, eu vou mostrar para vocês que a cor de um corpo é o tipo de luz que ele reflete. E quando eu estava falando da energia irradiada, eu não estava falando da luz refletida, e sim da luz gerada no seu interior pela agitação das moléculas. Não sei se eu te satisfiz. Certo? O arroxeado do defunto tem a ver com a coloração do sangue. O sangue ele é bem avermelhado quando o sangue está oxigenado, não é? Não tem essa história de sangue venoso e sangue arterial. O sangue venoso é venenoso, né? Porque ele tem baixa oxigenação, né? Concorda comigo? Ele pode até ficar bem arroxeado. Apóxia, quando a pessoa morre por apóxia, por asfixia, ela fica roxa. Ah, então o arroxeado do cadáver tem a ver com a falta de oxigenação que deixa o sangue arroxeado, certo? Muda a composição química do sangue. E aí aquele material começa a refletir diferentemente a luz. E ele está refletindo a luz, não está emitindo a luz roxa. Sacou? Muito boa a tua pergunta, mais uma vez. Aí ficou todo bom. Ô galerinha, não acabamos a tarefa, né? Tem página ainda? Página 10. Aí a 11 eu pulei, né? E a 13, né? Certo? Quer fazer joelho, pé, cabeça, pé? Estamos bem encaminhados. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.